Olá! Olá! Sejam bem-vindos ao Patramada Criminal. Este canal Canal trevosal. trevosíssimo. Somos trevozinhas. O canal para você que gosta de relaxar ouvindo e vendo tragédia. Pra isso que Gosta de... estamos aqui. Ou você é igual a Natália, que gosta de cozinhar, relaxar e vendo tragédia. Deixa eu mudar minha câmera. Ou você é como eu e tantas outras que gostam de fazer faxina ouvindo tragédia. Ai, adoro ouvir um podcast true crime enquanto eu limpo o banheiro, de verdade. A faxina melhora. Cortar a grama também, que é um trabalho desgraçado. Eu gosto de cortar grama porque é um exercício, mas é um trabalho chato. Então melhora se tiver um podcast. Então esse é o podcast para você que corta grama, que faz faxina, que limpa um banheiro. Ai, gente, eu tô cansada. A gente já tá gravando faz tempo, eu tô cansada, tá? A gente Pra tá variar. cansado. Então nada do que sai da minha boca tem valor. A gente tá sempre cansada, essa é parte Sempre da nossa cansada. praxis. O nosso modus operandi é naninhas. A gente Não tá sempre fazer nada. cansada e a gente sempre milita, é isso. Você tem que conseguir É, lidar com isso. A gente espera que você exato. goste também. Exatamente. A gente tem boa intenção. A gente tem boa intenção. Hoje eu vou contar uma história terrível, mas Ok. ela vai ser curta. Então a minha história vai ser curta e terrível, Tá bom. tá? Tá. Deixa eu abrir meu roteiro, Renata. Pois Que abra. eu acho que é um ótimo primeiro passo. A não ser que você queira ir no freestyle, tipo, isso aconteceu e E é isso aí. Não, eu gaguejo muito pra ser freestyle, gente. E essa história é terrível, então eu quero contar da forma mais dignamente. sóbria e digna que eu consegui contar essa história. Tá bom. Tá bom, então. Em Tá. outubro de 1984, vizinhos em um prédio em Auburn, Maine, chamaram o corpo de bombeiros. Porque de um dos apartamentos estava vindo muita fumaça. Tipo, a fumaça estava saindo pelas portas e pela janela do apartamento. Então os vizinhos ficaram desesperados, achando que o apartamento estava pegando fogo, obviamente. Ligaram pro corpo de bombeiros. Nesse apartamento viviam a Cynthia Palmer, de 29 anos, e o namorado dela, John Lane, de 36. E as duas filhas da Cynthia, de um outro casamento. Quando os bombeiros chegaram, eles entraram no apartamento e eles encontraram o apartamento cheio de fumaça. A Cynthia e o John e a filha mais velha da Cynthia de mão dada numa janela, tipo, respirando pela janela, sabe? Respirando ar puro pela janela, olhando para fora da janela e orando. E o John com uma Bíblia na mão. E eles estavam, tipo, E ninguém saiu plenos. desse. Por que ninguém saiu desse lugar? O bombeiro falou: gente, olha a fumaça, sai daqui. O que vocês estão fazendo aqui? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E parecia que eles estavam, assim, meio que em transe. E daí o bombeiro agarrou a menina, né, a criança, e saiu correndo do apartamento. Quando ele chegou no hall, quando ele chegou no corredor do prédio, o bombeiro, o vizinho perguntou: e cadê a mais nova dele? Como assim a mais nova? Ah! Daí ele entrou de novo no apartamento. E o que ele descobriu? Ai. Que a mais nova estava dentro do forno. Ela Mano! era o motivo da fumaça. A mais nova era Angela Palmer, de 4 anos de idade. Mano, eu tô chocada! Ela estava no forno elétrico da cozinha e a temperatura máxima desse forno
era de 288 graus Celsius. Ah! E pelo que os vizinhos, pelo menos 2 vizinhos, disseram que eles ouviram, assim, pelo corredor, a Angela Palmer, a menina de 4 anos, gritando: "Me deixa sair, papai". Ah! Mas os vizinhos não fizeram nada. Porque eles falaram: "Gente, a Cynthia e o John são bons vizinhos, eles são cristãos, bem, sabe, família sossegada". Eles nunca tinham tido nenhum problema com a Cynthia e com o John, até a noite anterior. Porque na noite anterior, o apartamento estava tocando música religiosa, tipo evangélica, assim, indo bem, sabe, pentecostal, assim, a todo volume. Mano. E, tipo, não parava. Os vizinhos batiam na porta e batiam na porta e batiam na porta e a música não parava e ninguém atendia. A autópsia revelou que a Angela tinha sido colocada no forno ainda viva, depois de ter sido severamente espancada. E eu não vou entrar nos detalhes do que aconteceu com o corpo da Angela, porque vocês devem imaginar que a 288 graus Celsius nada de bom aconteceu. 90% do corpo dela estava queimado. E a queimadura foi a exposição ao calor foi a causa da morte. Os dois, obviamente, foram interrogados e indiciados por assassinato. E durante a interrogação, a polícia ficou extremamente frustrada com a Cynthia, porque era como se ela não entendesse que a filha dela tinha morrido. A polícia tinha que ficar repetindo, sabe? Tipo, a Angela tá morta. E ela, como assim, Angela? Não, a Angela tá bem. Sabe? Tipo, era como se ela estivesse metendo um louco. A polícia falou, não, sabe? E começou a Amada! pressionar ela. E ela não entendia. Eles tinham que ficar relembrando que a Angela estava morta. E daí, em uma das, sabe, desse vai e volta com a polícia, ela falou: gente, mas alguém tem que prender a pessoa que fez isso. Bom, então a gente prendeu a pessoa que fez isso. Então, eles acharam que ela estava metendo louco, mas até quando ela foi assim bucada, registrada na cadeia, o pessoal falou que ela estava super calma e extremamente tipo passiva assim, não pacífica, passiva. Ela não entendia o que estava acontecendo com ela. Era como se ela estivesse num estado de Tipo, em transe, choque. sabe? Tipo em choque. Nos próximos dias, porque o xerife falou assim: eu quero que vocês registrem absolutamente tudo que essa mulher faz, tudo que ela fala, absolutamente tudo. Porque a gente não tá indo a lugar nenhum com essa interrogação dela, ela tá fingindo que ela não sabe de nada, e eu quero que vocês anotem tudo que ela fala e tudo que ela faz. Então, nos próximos dias, a memória dela começou a voltar. E no início, ela estava contando umas histórias que não tinha cabimento. Tipo, ela falou que a Angela tinha sido assassinada por um homem chamado Michael. E beleza, e o pessoal meio que, ok. Tipo, as histórias dela não batia com a realidade ou com as provas, né, que os policiais encontraram no apartamento. Mas até que lá pelo dia 10 de novembro, isso foi final, tipo, 26, 27 de outubro. Lá pelo dia 10 de novembro, ela começou a dar uma história mais detalhada e que era mais consistente com as provas da polícia. Na cadeia, eles começaram então a anotar tudo que ela falava. Tá. E segundo a Cynthia, porque ela estava tentando relembrar, então eles estavam falando com ela constantemente. Eu acho que ela foi avaliada várias vezes, né? E segundo a Cynthia, naquele dia, o John começou a desenhar cruzes nas portas e nas janelas da casa, do apartamento. E ele começou a gritar com ela e com as meninas e começou a falar que a Angela era, na verdade, que ela era uma prostituta de Lúcifer. A A menina criança tinha de 4 4 anos. anos? E ele tava
Louco de crack? desesperado. Ele estava desesperado, dizendo que ele ia exorcizar tudo e que ele precisava exorcizar esse green slime monster, sabe? Tipo, esse capiroto do corpo da menina de 4 anos. E com que embasamento ele falou isso? A menina estava, tipo, subindo pelas Com o paredes? embasamento das vozes da cabeça dele. Nossa. E o que aconteceu? Ele começou a espancar a Cynthia. E ela falou para as meninas, porque com certeza a Cynthia começou a intervir, e eles começaram a discutir, e ele começou a espancar a Cynthia. E ela falou para as meninas: corre para fora do apartamento. Ela gritou para as meninas: sai daqui. Só que elas ficaram com medo, porque acho que a filha mais velha, se não me engano, ela tinha uns 6 anos. Então ela não era muito mais velha. Então era tipo, sei lá, 6, 7 anos e 4 anos. E elas ficaram com medo e elas se esconderam no closet. Hum. E o John começou a socar a Cynthia e ele forçou ela a engolir pílulas, a engolir remédios, Ah. incluindo um antidepressivo extremamente forte que ela estava tomando. Quando a polícia investigou, ela tinha tirado esse frasco de antidepressivo. Fazia 9 dias que ela tinha pegado ele na farmácia, porque ela tinha receita para esse antidepressivo. Só que no frasco que eles encontraram no apartamento, o frasco praticamente estava vazio, já não tinha mais nada. E dos side effects, um dos efeitos colaterais desse remédio é que a pessoa pode ficar tonta, pode ficar, sabe, aérea, assim, meio zonza. Você fica meio Uhum. zumbi, assim. Então o John drogou a Cynthia e ele foi atrás da Angela e da menina mais velha. Que eu não vou falar o nome porque ela não tá Deixa ela nessa viver a vida história. dela, Deixa é. ela viver a vida dela. E ele começou. E a Cynthia, ela começou. Sabe quando você tá inconsciente, daí você tem assim, você volta aos poucos a consciência, mas você tá fraca, então você sabe o que tá acontecendo, mas você não consegue reagir? Nossa. Ela falou que ela acordou várias vezes e ela entendeu o que estava acontecendo, mas ela não conseguia reagir, ela não conseguia fazer nada. E ela acha que ela apagou várias vezes. Então especula-se também que, por causa do antidepressivo, que ela levantou para fazer as coisas e ela deve ter ficado zonza, que é o efeito colateral do remédio, e ter caído e ficado inconsciente por várias horas. Então, nesse meio tempo, ela não sabe o que aconteceu e ela não conseguiu salvar a filha dela. O John continuou chamando a Angela de prostituta do diabo, de Lúcifer, e dizendo que ela estava possuída, e dizendo que ele tinha que matar Lúcifer, e dizendo. E parece que ele até tinha brigado com 2 assistentes sociais e com os vizinhos que tinham batido na porta antes. E ele falou que vai ficar tudo bem, que ele já estava tomando conta da situação e que a ira de Deus ia cair sobre eles se eles tentassem incomodar, sabe? Tipo, ele já tinha brigado com os vizinhos nesse sentido de, assim, com essas falas religiosas. Pelo menos é o que os vizinhos falam. A gente não sabe até onde isso é verdade ou não, porque você sabe que em hindsight, né, quando tudo já passou, todo mundo tem uma história pra contar. Daí todo mundo, É. ele falou isso, ela falou aquilo, então a gente nunca sabe. É, A Cynthia também comentou, ela, né, falou na cadeia, ela falou que ela lembrava que em uma hora ela acordou e ela tentou proteger a filha dela, ela conseguiu proteger a mais velha, mas ela não conseguiu proteger a Angela e ele batia nas duas. E ele falava que ele tinha que expulsar o capiroto da menina e ele jogava a menina contra a parede, ele batia a cabeça dela contra o aquecedor e contra os móveis da cozinha. E a Cynthia não conseguia fazer nada. E mesmo relembrando tudo, assim, não tudo, mas mais ou menos o que tinha acontecido, a Cynthia se recusava a aceitar que a filha dela tinha morrido. Ela falou que quando contaram a história, quando contaram o que tinha acontecido com a filha dela, ela falou que ela não queria aceitar de um jeito, sabe? Tipo, que ela ficava falando que ela tinha que exumar o corpo da filha para ver com os Que era a próprios filha dela. olhos
que era a filha dela e que aquilo tinha acontecido, porque ela não conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido. E ela não aceitava que aquilo tinha acontecido com a filha dela. Tanto, e assim, ela estava obviamente sentindo muita falta da outra filha também, que tinha sido tirada dela, obviamente. E, a menina mais velha tentou visitar ela algumas vezes na cadeia, mas ela estava com muito medo da mãe. Então ficou uma coisa, ficou traumática para as duas, e elas pararam. Acho que a Cynthia perdeu completamente todos os direitos de maternidade da filha. Eita. Pois é. E eles foram julgados. Eles foram julgados sem um júri. Aparentemente, no Maine, você pode abrir mão do direito de um júri. Eu não sabia que isso era possível. Mas, aparentemente, você pode abrir mão e falar que você não quer ser julgado por um júri, mas pelo juiz. Eu acho que no Brasil tem isso também, né? Tem Você isso pode não também? passar pelo júri. É. Ah, não sabia. Eu achava que todo mundo que queria contestar a acusação tinha que passar pelo um júri. Mas no Maine, pelo menos, você pode abrir mão desse direito, e os dois abriram mão desse direito. Principalmente, eu acho que isso foi uma ótima estratégia legal, porque não existia nenhum júri que ia ter piedade daquelas Não. pessoas. Tipo, quando, sabe, saiu em todos os jornais e todo mundo sabia o que tinha acontecido, não tem como você ter Não, ainda mais imparcialidade. hoje eu tô julgando horrores e faz 40 anos, imagina nos anos 80. Pois é. Então, ia ser impossível achar um júri imparcial. Eles foram julgados pelo juiz. Ela foi julgada por manslaughter, sem intenção de matar, né? Porque o promotor disse que ela falhou em ajudar a filha dela. Mesmo que ela não tivesse a intenção de matar, ela falhou em ajudar, e as ações dela causou a morte da filha. Foi uma negligência da É parte uma dela. negligência. E ela se declarou inocente de todas as acusações, e ela recontou todas as histórias, que ela tinha sofrido abuso do John, que ele tinha batido nela, que ele tinha falado para todo mundo que ele ia exorcizar a casa, que a menina era filha do capiroto, e essas coisas todas. Então, e o juiz acreditou nela. Porque também ela tinha testes comprovando que ela estava com uma alta dose de medicamento no corpo, e ela tinha um histórico de abuso e doença mental. Tá. Então o juiz acreditou nela, e eu acho que até pelo o fato dela não conseguir aceitar o que tinha acontecido com a filha, é meio que uma prova de que ela não planejou aquilo e de que ela, sabe? Então ela foi inocentada, porque o juiz, o Bruce Chandler, disse que quando o crime aconteceu, ela ou estava num estado de transe ou inconsciente. E daí ele considerou todo o histórico dela e o fato de que de que ela estava provavelmente sofrendo de fatiga e estresse por causa da situação, porque ele era já violento. Já o John, essa pessoa maravilhosa que ele disse para a polícia que a Cynthia tinha feito um bolo de chocolate naquele dia, e spiked, sabe, com PCP, que é fenciclidina, que é tipo angel dust, que eles chamam nos Estados Unidos, que é um negócio que você fica bem louco, você alucina, só que ao mesmo tempo tem gente que fica muito violenta. Então não é tipo você alucina igual LSD, você alucina e você fica estressado, você fica louco. Nossa, seria o equivalente brasileiro a crack, eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas eu não sei se com crack você alucina. Você Eu alucina não com sei. crack? Eu Não também não sei, sei. nunca fumei crack. Craqueiros, maneiros, por favor. Craqueiros maneiros, Comentem, nos deixa nos seus contem. comentários qual que é a sua experiência com crack. É. A única coisa que eu sei de PCP é o Rickety Crickety de Always Sunny em Filadélfia. Ele tá sempre fumando Sim. PCP, né? Sim, mas é tipo, ele é alucinógeno, mas ele não é uma vibe legal, sabe? Ele é meio pesado, assim. É tipo, você não fica numa vibe legal, você fica numa vibe meio agressiva, pelo que eu entendo, assim. Tem muita gente que comete crime quando tá sob o efeito de PCP. Normalmente é uma substância que ela é usada por morador de rua mesmo, uma coisa bem. É, uma coisa bem. É bem barato, né? É, ele falou que ela fez esse bolo de chocolate com PCP,
e que ela queria matar as filhas dela e que ela sabia que PCP trazia uma personalidade violenta nele, que ele Ah, chamava de Michael. Já o advogado dele disse que ele tem um histórico de esquizofrenia e alcoolismo e que ele acreditava piamente que ele era o arcanjo Michael, que no Brasil a gente chama de Miguel. E que a Angela era realmente um demônio. eu imagino quanto PCP você tem que usar pra você criar uma segunda personalidade e dar um nome pra ela. E dá um nome. Todos sabem que quando eu fumo PCP é assim que eu fico. É aquela piadinha de tio, né? Eu não gosto de beber, mas quando eu bebo eu me torno uma outra pessoa e essa pessoa gosta muito. É o Mano. Michael. Ele falou que o Michael era super violento e que a Cynthia sabia e que ela queria matar as filhas dela, então ela fez esse bolo de chocolate com PCP. Assim, vamos Mas super confiar no depoimento do usuário de PCP. Ok. Beleza. obviamente que a polícia não comprou, até porque não tinha nenhuma evidência de que ela tinha feito um bolo de chocolate ou usado PCP nesse bolo de chocolate. A polícia acreditou no depoimento da Cynthia de que ele era uma pessoa extremamente abusiva. O juiz acreditou no depoimento da Cynthia também, que ele era uma pessoa abusiva que estava abusando dela já fazia algum tempo. E ele foi condenado à prisão perpétua. E o mesmo juiz, o Bruce Chandler, falou que eu espero que Deus tenha piedade de você, porque eu simplesmente não consigo. O que, né? E o juiz estava. Ele falou assim: pessoalmente, eu sou contra a pena de morte, mas eu tô grato que a gente vive no estado do Maine e o estado do Maine não permite a pena de morte, porque esse crime, em particular, testa todas as minhas convicções. E o John chegou a apelar a sentença algumas vezes, mas ele perdeu e ele continua preso. E Tá ele foi. vivo ainda? Ele tá vivo, ele tá preso. A Cynthia morreu em 2005, mas Ah. ele parece que ele ainda tá vivo. Em 2015 ele tava com 66 anos, foi a última apelação que eu tive notícia. Ele foi separado, né, da população geral, porque na cadeia pessoas que colocam crianças no forno não são muito populares. E só que um detento falou, um detento tentou tacar fogo no colchão dele e conseguiu, ele acordou em chamas. E o detento falou que as vozes na cabeça dele só falavam "Let him burn", ou "Deixa ele queimar". O que, Olha, palmas pro detento. assim, gente, a gente tá rindo, mas tipo, é karma, né? Porque o detento ele ficou sabendo do que o John tinha feito, e ele ficou com tanta raiva que ele até alucinou. Eu pensei na Lacey Spears, as detentas colocando sal na Sal na comida comida dela. dela. Exatamente. E o detento, como ele fez isso de uma outra cela, ele fez, tipo, sabe aquele negócio que você faz quando você é criança, que você coloca um canudo no outro? Pra fazer um mega canudo? Ele tava muito engajado na queimação do colchão. Muito engajado, gente. Ele colocou canudos até chegar, tipo, no colchão do John, onde ele tava dormindo e tinha umas roupas de cama, tinha roupa, né, do John, e daí ele ateou fogo no canudo e pegou, ele conseguiu fazer pegar o fogo, e o John acordou desesperado. E essa é a terrível história da Angela Palmer, que eu acho que é uma das piores histórias de assassinato de criança que eu já Nossa, ouvi na sim. face da terra, e de uma das piores pessoas que eu já vi na face da terra. E eu queria contar essa história, por quê? Porque eu gosto de Pesadão e eu sei que o povo também fala: ai, Natália, você gosta muito de Pesadão, meu Deus. Mas eu sei que os crimezeiros da gente aqui, tudo gosta quando eu faço esses episódios, porque eles me mandam mensagem no Insta falando: ah, eu também gosto de um Pesadão. E depois, não só isso, muitos dos pesadões são eles que recomendam, tá? Ah, ok. Então, vocês sabem quem vocês são. Mas eu também queria fazer essa história porque a gente vê muito quando é, assim, religiões afro-brasileiras, ou religiões africanas, ou religiões, ou mesmo satanismo, sofre muito preconceito, e todo mundo fala assim, tipo, é um pacto com o diabo, esse foi um crime pro diabo, esse foi um ritual satânico. Muita gente nos anos 80, no Pânico Satânico, foi condenada à prisão perpétua, até a morte, basta ver o Damien. Então, assim,
foi condenado à morte por, entre aspas, rituais satânicos, porque tinha algum simbolismo que eles consideravam satânico ao redor da cena do crime. E esse não é um crime considerado um ritual evangélico, não é um crime É, evangélico. A gente fala de real. crime satânico, a gente fala de abuso satânico, a gente fala de crime de voodoo e o caramba e rituais satânicos, mas a gente não fala que esse é um crime evangélico, por exemplo, esse é um crime cristão. E é um crime cristão mesmo, E é porque ele tá. definitivamente um crime cristão, porque ele literalmente falou que a menina de 4 anos era prostituta de Lúcifer e que ele tinha que exorcizar. E para os vizinhos depois e para a polícia ele falou: "Não tem problema, Lúcifer está morto". Pois é. Então, sejam melhores. Lúcifer está morto é a versão dos anos 80 do "O importante é tirar o PT". Sim, primeiro a gente tira a Dilma, depois os outros caem. Como acabou bem aí, ó, como tá Olha tudo como de acabou bem. parabéns aos envolvidos aí. Não vou falar, né, é sempre não vou falar da correlação entre os cristãos e o primeiro a gente tira o PT, não. Gente, essa É. história, a trágica história da Angela Palmer e Nossa, muito bem da contado. Cindy Palmer. Obrigada, eu gaguejei muito, mas é que essa Não, tá história ótimo. é muito É muito difícil de triste. contar. É muito Nossa, triste. Mas quando eu ouvi, eu falei, eu preciso contar essa história precisa mesmo, porque, pro né, povo que gosta de um pesadão. E no YouTube é bom porque é curtinho. Daí fica um é um pesadão que você. pesadinho. É um pesadinho. Não fica uma história longa. Você sofre de uma vez só e acaba rápido. Tipo band-aid, você tira, Ao tira contrário do governo rápido. Bolsonaro, que você sofre Que você muito sofre muito e tá e durando parece que não demais. acaba. É. Não acaba nunca. Outubro, chega 2024, mas não chega outubro, gente. Ai. Nossa, Gente, é isso. Se você gostou desse episódio, tem alguma coisa de errada com você, mas a gente não te julga. Se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho e comenta e fala o que você achou desse episódio. você Tá sabe o que certo? fazer Você sabe o que fazer. E não esqueçam que aqui tem vídeos todo do domingo domingo. à tarde e toda segunda de manhã tem episódio do podcast Patramada Criminal no Spotify, Deezer e agregadores. E siga a gente nas redes sociais também, no @patramadapodcast. E é isso. Busquem conhecimentos. E não coloquem seus filhos no forno. E tchau.